Olá! Boa noite, queridos. Boa noite. Que bom ter vocês aqui hoje com esse tema incrível, esse tema maravilhoso. Vai ser uma conversa muito especial com a Bárbara Miller. Oi, Kádia! Já tá aqui. Vou só escrever aqui nosso tema para ficar fixado, tá? Boa noite, queridos. Oi, Silvia! É isso aí, o pessoal tá achando um pouco estranho, mas 20h21, esse é o horário mesmo. Sim, esse é o horário. Em comemoração, em referência ao nosso ano de 2021, a gente colocou esse horário bem personalizado do portal Vida Viva, tá? Boa noite. Oi, Bárbara! Já já eu te chamo, tô aqui escrevendo o nosso tema de hoje para fixar. Um tema muito especial, que vai trazer aí uma conversa que vai render muito. Deixa eu escrever aqui. Boa noite. Oi, Paulina, querida, que saudade sua. Que bom ter você aqui. Deixa eu fixar aqui o nosso tema. Fixar comentário, beleza. Paulina, tenho tanta saudade sua, tô te devendo uma mensagem, uma resposta, você tá aqui no meu coração, logo a gente se fala, tá? Que bom te ter aqui. Oi, Rodrigo, oi, Salete, boa noite. Boa noite, queridos. Olha, esse é um título maravilhoso, sabe? Eu e a Bárbara, a gente bolou esse título e a gente falou, puxa, como saber quem você já é? Olha só que fantástico, a gente já é, mas não sabe. Como que pode? É verdade. Oi, Tarsi! Então, como é que a gente faz para se conectar com aquilo que já existe? Eu, como médica psiquiatra, como facilitadora sistêmica, muitas vezes o trabalho que eu faço com meus pacientes é justamente lembrá-los de quem eles são. Gente, não tem nada mais importante como família, como amigos, como terapeutas, a gente lembrar ao outro quem ele é. Isso é muito valioso. Mas também, para a gente ajudar alguém a fazer esse processo, a gente precisa estar fazendo isso conosco também. Tá fazendo esse processo de lembrar quem a gente é, de se conectar com a nossa essência, com a nossa verdade. Gente, a Paula sempre diz isso, a verdade vos libertará, está na Bíblia, e para além de tudo que a Bíblia representa como livro sagrado, isso a gente pode viver no nosso cotidiano. É a busca da verdade, é encontrar a verdade que vai garantir que a gente cumpra a nossa missão nessa vida. Então eu estou muito feliz por a gente estar aqui hoje para falar sobre esse tema tão relevante para a nossa caminhada de evolução. Daqui a pouquinho eu já vou chamar um espelho, exatamente, Paulina. Que tal a gente ser um espelho para o outro? Um espelho onde o outro possa se ver refletido nele. Eu não sei se já olharam tão profundamente no olho de alguém que vocês se viram no olho dele. E isso é uma intimidade, é uma proximidade que permite ao outro, às vezes, virar uma chave no coração dele, que só um olhar profundo, um espelho pode mostrar pra gente, um espelho amoroso, um espelho que tá ali inteiro também, presente, né? Presente. Uma pessoa presente para o outro, uma pessoa presente dentro de si mesma pode fazer milagres acontecerem. Então essa é uma noite para falar disso. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Armanda Rufino, sou médica psiquiatra, facilitadora sistêmica, facilitadora do programa Vida Viva, que é um programa extraordinário, incrível, de autoconhecimento, de transformação, que justamente entrega recursos para que a gente possa acessar essa nossa verdade. Né? Uma terapia, qualquer caminho de autoconhecimento não cria nada, ela só revela quem a gente é. Então, a Portal Vida Viva tem sido um campo, uma experiência maravilhosa nesse sentido e eu me alegro muito de estar aqui representando o portal, representando a nossa equipe para estar hoje falando então com a Bárbara. Eu vou chamar a Bárbara, que já chegou aqui, para que ela esteja com a gente, para a gente começar oficialmente a nossa live, tá? Joyce, querida, que bom que você está aqui. Júlia, que bom ter vocês aqui. Eu tô dando esse tempinho para vocês chegarem, pra gente iniciar e pra vocês conhecerem uma pessoa muito especial. E eu me alegro de estar trazendo aqui no portal pessoas que eu conheço não só por
conviver com elas ou por ter amizade com elas, por ter uma relação profissional com elas. Eu estou trazendo pessoas que eu experimentei o trabalho delas como clientes. E a Bárbara, ela vem trazendo um trabalho que foi muito importante para esse início de uma nova etapa na minha vida, essa etapa virtual. Então eu sou cliente dela, então eu estou falando, gente, como cliente também. E esse é um lugar maravilhoso para falar, porque é por experiência própria. Eu experimentei o trabalho da Bárbara e por isso que eu estou tão contente de trazê-la até aqui, tá? Então vamos lá, vou chamá-la aqui. Oi, Inês. Oi, querido. Oi, Alex. Vamos lá chamar a Bárbara, então. Nossa convidada especial de hoje. Já sempre aqui com a gente. Vamos lá. Oi, querida. Boa Oi! noite. Boa noite! Que coisa boa ter você aqui. Nossa, que honra! Que honra, que alegria! Tá, nossa, eu fico muito honrada, muito agradecida Amor, é por toda nossa. por você ter me chamado e por estar participando do portal, né? Esse projeto, tão lindo, com pessoas tão lindas. Muito obrigada. A gente também agradece demais, Bárbara. Eu pessoalmente, o portal também agradece a tua presença aqui. E eu vi que você chegou já faz um tempinho, as pessoas estão chegando. Oi, Valesca, oi, Penélope. As pessoas estão chegando aqui para estar com a gente. E uma coisa que eu estava dizendo é que eu tenho a alegria de te trazer aqui, não só como parceria profissional, mas como tua cliente. Então eu sei do que você Ah, está falando. Então, nossa, uma honra. assim, Bárbara, esse tema de hoje é justamente a gente saber, né, como saber quem a gente já é. Então, eu estava falando aqui um pouquinho dessa conexão com a verdade, que é tão importante para a gente cumprir nosso propósito, nossa missão nessa vida. E você, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, mas eu já vou adiantar que você, com as suas ferramentas de design, de astrologia, né, essa questão do corpo, você me ajudou demais a encontrar algo que eu nem sabia, porque eu fui até você buscando uma marca, buscando me expressar através daquilo que eu já sabia que eu era. Então, eu queria que você me representasse através de uma marca em função do que eu já sabia que eu era, mas eu fui muito além. Eu descobri justamente que eu nem sabia. Mas quando eu descobri, eu falei assim, gente, mas na verdade eu já sabia, o que você está falando de mim? Então, é um caminho muito, muito legal. É um caminho muito legal de autoconhecimento. E eu estava dizendo que justamente o maior presente que a gente pode dar para alguém é lembrar quem ele é. Eu faço isso com meus pacientes, muitas vezes eu faço isso com meus amigos. E lembrar o outro, quem ele é, como a Paulina falou aqui, que é uma amiga minha muito querida, uma consteladora maravilhosa, a gente ser espelho para os outros. Mas para a gente ser espelho, a gente também precisa fazer um trabalho de estar presente, estar fazendo esse caminho dentro de nós, de autoconhecimento, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho, de quem você é, para a gente começar nosso papo, porque a gente tem que fazer essa hora render bastante. A gente tem muito para conversar. Olá, pessoal, boa noite. Então, deixa eu me apresentar, né? Primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. Me sinto muito feliz e honrada. Meu nome é Bárbara Miller. E hoje, né, depois de tanto tempo aí de caminhada e de autodescoberta, né, eu me intitulo, né, designer intuitiva, né? E isso para mim já engloba muita coisa e fala muito sobre essa questão do meu trabalho, né? Então, no meu trabalho como designer, na verdade não só como designer, né, mas no meu trabalho em geral, na minha vida em geral, eu fui percebendo ao longo da minha caminhada que eu precisava tirar um pouco o cabeção de algumas decisões, de algumas escolhas e realmente usar uma parte mais intuitiva, né? Afinal, eu nasci mulher, né? E as mulheres, nós mulheres temos uma capacidade de intuir muito forte, muito, né? A gente tem essa força de canalização forte e eu precisava respeitar isso, que faz parte do meu feminino. Então eu comecei essa busca de usar mais o meu intuitivo e tirar um pouco a minha racionalidade.
né? Então, isso me ajudou muito, 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 e me ajuda até hoje, todos os dias, no meu processo de autoconhecimento, né? As minhas escolhas, elas ficaram mais assertivas. Assertivas não no certo e errado mental, né? Assertivas no sentido de eu sentir e perceber que faz mais sentido para mim, né? E daí eu fui percebendo isso dentro da minha vida e fui percebendo que eu podia levar isso também para os meus clientes, né? Porque eu trabalho como o design, né? Ele é uma ferramenta muito importante de mudança de vida, mudança. Então, tudo que eu aplico o design é sinal de que ali, naquele lugar, naquela experiência, vai acontecer uma mudança, porque ele é uma ferramenta de criatividade. Mas ele é uma ferramenta criativa e quando eu aprendi ele no estado mental, né? Fazendo brainstorm, e estudando profundamente de uma maneira mental, né? Em livros, procurando referências. E eu percebi que, na verdade, eu precisava ter um outro olhar. Então, quando eu integrei o design, né? E integrar é uma coisa muito importante para o conhecimento. A gente integrar as coisas que a gente aprende, eu acho que é assim, um dos pontos principais para praticar o autoconhecimento. Porque às vezes a gente fica adquirindo informação, conhecimento, mas a gente não integra isso, ou seja, não traz para a prática, não traz para o corpo. E a gente acaba ficando obeso mentalmente, né? E acaba não conseguindo que aquilo vire sabedoria. Porque quando um conhecimento vira sabedoria, é que eu consigo repassar aquilo com todo o meu ser. Antes disso, eu fico muito no mental, pensando, se eu falar isso vai ser certo, se eu falar isso vai ser errado, como que a pessoa vai sentir, o que vai acontecer. E quando eu estou nesse espaço mental, eu não consigo usar a minha sabedoria de conexão, né? Mas enfim, eu já estou falando várias coisas aqui. Então, quando eu integrei o design, que eu descobri que ele era uma ferramenta de criatividade, que ele fazia uma mudança, em qualquer coisa que eu aplicasse ele seria uma ferramenta de mudança. Eu pensei, então peraí, eu posso criar o meu processo próprio para eu acessar essa criatividade. Então foi quando eu comecei a mergulhar mais profundo em como que eu poderia acessar essa informação sem usar muito a mente, sem ficar no certo e no errado do negócio, sem eu já saber o que é. Não, já sei, né? Que a mente já sabe tudo. Então, eu quis tirar isso, quis tirar essa parte mental. Então, eu comecei a usar outras ferramentas. Eu usei astrologia, aí fui usando... eu uso ferramentas também que falam um pouco sobre o corpo, né? Yoga Chakra, que fala do corpo. O Corpo Explica também, eu uso dependendo do cliente. E isso tudo foi me ajudando a fazer com que o cliente perceba e sinta um pouco mais sobre ele, né? Tirando um pouquinho esse negócio de, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo. Não, vamos perceber, vamos sentir, né? Então, foi assim que eu fui me aprofundando nessa ferramenta, no design. Nossa, Bárbara, que lindo esse caminho, né? Porque eu acho que a gente tem que valorizar a mente é uma estratégia importante de instrumentalizar. Ela é estratégica, então ela operacionaliza as coisas, mas ela como meio, não como fim. Porque o nosso problema é que a gente usa a mente como fim, ou seja, a gente usa a mente como o processo final para tomar nossas decisões. E uma coisa muito importante que você falou é usar a intuição como esse algo a mais que traz uma conexão num outro nível. E por incrível que pareça, a intuição, às vezes a gente acha que vem de uma coisa muito lá longe, muito abstrata e pouco palpável e sutil, mas muitas vezes a intuição a gente percebe pelo corpo, que é denso, ele é material, mas ele é uma grande fonte de conexão para a gente da verdade. O corpo é a nossa verdade, né? Então, acho que uma coisa muito importante que tem no teu trabalho é como que a gente sente isso no corpo. E o corpo, eu gosto de dar esse exemplo, Bárbara, porque de quanto o corpo é a verdade, porque quando as pessoas estão presas numa delegacia e eles querem fazer o teste da verdade em criminosos para saber quem está falando a verdade, eles usam, você sabe disso? Não sei se eu comentei isso com você já. Num depoimento, a justiça, a polícia, eles usam, para saber se a pessoa está falando a verdade, algumas medidas que eles colocam eletrodos na mão para ver se a mão está suando.
eles avaliam o batimento Uhum. cardíaco, eles avaliam a dilatação da pupila. Então, ou seja, a pessoa pode estar com um discurso maravilhoso, dizendo que não fez tal crime, mas e o discurso é da mente, então é fácil a gente criar uma boa teoria, mas no momento da Uhum. verdade, ou seja, a gente está até falando que não fez o crime, mas a mão e os batimentos e o corpo vão falar a verdade. Se você está mentindo, você vai ficar com o coração acelerado, sua mão vai suar, mesmo que seja quase imperceptível, e sua pupila vai dilatar. Então, ou contrair, não tenho certeza, mas para você ver como que Uhum. a verdade, ela expressa, o corpo não mente. Ele é uma grande fonte de verdade, mas como a gente é muito cabeção, como você falou, a gente acaba tão Uhum. desconectado do corpo. E uma coisa muito importante no teu trabalho que eu senti foram sensações físicas, com aquele caminho dos chakras Sim. que você fez, né? O quanto o que você me mostrou em termos visuais fez sentido para mim, em termos sinestésicos também, de sentir. Uhum. Então, eu acho que essa conexão com a verdade, quando a gente fala como saber quem você já é, uma grande dica para a gente deixar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo é olhar para o seu próprio corpo, olhar para aquilo que ele tem para te contar e que a gente está tão desconectado dele em função da gente dar tanta importância para nossa mente, né? Perfeito. Perfeito. É, na verdade, anota já essa dica, Anota porque o essa é corpo uma dica importante mesmo, essa é uma dica importante. bem importante. E assim, e uma forma de você já fazer isso de cara é você chega num lugar, às vezes a gente chega assim, né? Ai, meu Deus, esbaforido. Ai, já tô atrasada, tenho que ter chego já 10 minutos, porque parece que a nossa vida é assim agora, né? Ai, deadline é para ontem. Ai, eu não gosto de ter que acontecer agora. Então a gente já tá assim, né? Ai, meu Deus, não para. Então, uma dica, inclusive, é sempre antes de você chega no lugar, e antes de entrar para fazer o que você se propôs a fazer, para e respira. De forma consciente, inspira e exala. Pode ser 3 vezes, mas assim, profundamente de forma consciente. Isso aí já é, gente, uma benção. Porque o que acontece? Eu chego com o meu corpo, mas a minha mente não chegou ainda. Porque ou ela tá lá perdida no trânsito, que eu fiquei perdida com o corpo, ou ela já tá na reunião, entendeu? Então, ou ela tá lá atrás ou ela tá lá na frente. Ela nunca, raramente ela tá com o nosso corpo. E o nosso corpo, ele é a ferramenta de presença. É a única coisa que eu não consigo. Eu não consigo estar aqui, meu corpo tá aqui e já tá lá no quarto. Eu não consigo. É impossível, né? Mas é por isso que eu preciso usar ele. Então, a respiração é a coisa mais maravilhosa que existe, porque é de graça, você não precisa de mais nada a não ser, o seu poder de respirar. Então é você com você mesmo naquela hora. 3 respirações profundas e você já está um pouco mais presente para aquele momento que você vai, né, que vai acontecer. Nossa, Então Bárbara, já, que legal. Gente, registra. Eu tô anotando aqui, eu tô anotando já. Mas assim, olha, essa é uma dica, Bárbara, e que é uma dica tão simples de algo que tá com a gente o tempo todo. Respirar, a gente, de uma forma ou de outra, consciente ou não, a gente vai ter que fazer. Mas isso tem a ver com o que você falou antes. Que tal a gente usufruir do que a gente já tem? Porque a gente fica obeso, adorei essa palavra, obeso mentalmente, porque a gente vai incorporando informação, às vezes coisas na nossa vida, e a gente não usufrui. A gente não usufrui o que a gente já tem. Se a uhum, gente só usufruísse o que a gente já tem, a gente já seria muito próspero. Então, a respiração é uma perfeito. coisa e o corpo é uma coisa que a gente tem o tempo todo que a gente está vivo, né? Ter o corpo funcionando significa a gente tá vivo. Então, respirar também. Então, essa dica que você deu é usufruir aquilo que é nosso, que é simples, que é gratuito, que já vai acontecer. E a gente sair dessa obesidade de acumulador que não usufrui, né? E que não fica esbelto. O que é esbelto? Você está gastando suas calorias, você tá fazendo de uma maneira que você está com o metabolismo alto, ou seja, usufruindo tudo, né? Então, acho que esse tema que você trouxe, obeso mentalmente, é muito importante para a questão que a gente está trazendo, de que às vezes, gente, Uhum. não é fazer mais um curso, não é saber mais algo, é você usufruir aquilo que você já sabe, que você já tem e que a gente não está presente para desfrutar, né?
Acho que isso é um Sabe que ponto uma muito. das coisas que eu mais falo assim para os meus clientes, eu peço para eles usarem as ferramentas que eles usam, os clientes deles usarem neles. Porque se você aprendeu isso, é porque primeiro você precisou disso. Não é o Uhum, outro que precisa disso, é você. Enquanto você não aplica em você e sente e percebe essa experiência, como que você vai ter experiência suficiente para usar para o outro? Você não terá, né? E eu, até um tempo atrás, eu não conseguia perceber isso. Eu falava, não, gente, eu quero para ajudar o outro. Quero para ajudar o outro. Não, você quer primeiro para entender que você precisa de uma. Eu, Bárbara, né? Pensando aqui. Não, então, na verdade, eu vou começar a aplicar em mim o design, aplicar em mim o yoga, aplicar em mim o corpo explica. Eu vou aplicar tudo em mim. Eu uhum, vou percebendo em mim, vou vivendo essa experiência, porque daí eu vou integrando ela, tirando ela do meu mental, né? Porque daí senão eu viro muito um discurso bonito. Na hora de uhum, falar, eu sei, mas na hora de aplicar na minha vida, né? uhum, Como que eu vou passar essa verdade para o meu cliente se eu própria não vivo essa verdade? Então não é uhum. nenhuma verdade para mim. Então integra, faz aquilo acontecer e assim, percebe que isso, se veio essa informação para você, se você fez esse curso, é importante para ti. Ponto. Então, vamos aprofundar e integrar isso. Que é usufruir e desfrutar, né, Bárbara? E o Bert Helling tem uma frase muito Uhum. importante que ele diz o seguinte: você só aprende a nadar no rio. Ou seja, né, você só Perfeito. aprende a viver vivendo. E a Paulina, a Priscila estão aqui falando, nossa, respirar e viver. Exatamente. Então, tem coisas que você só Uhum. aprende fazendo. Então, você não aprende coragem numa aula de coragem. Você aprende coragem aceitando os desafios da vida e estando aberto para confiar naquilo que é inusitado para você, para arriscar uma nova aventura, um novo curso, um novo conhecimento. Então, isso que você está falando é fundamental. E tanto para a gente como terapeuta, como para a gente como cliente ou como ser humano, a gente só vai poder passar essa experiência adiante, compartilhar com outros seres humanos, independente de quem é da nossa missão, depois do que a gente já viveu. A teoria, ela não tem força. Tanto que a gente, como profissional de saúde, Bárbara, a gente é assim, ó, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não. Porque eu mando você cuidar da saúde, eu mando você tomar água, eu mando você comer bem e descansar, mas eu não faço isso. Então, o faço o que eu falo não tem força na vida. O que toca o coração das pessoas é faça o que eu faço. Isso conduz, isso inspira. Uhum. Né? Aí a gente vira Uhum. inspiração, a gente não é teoria, e isso tem muita força, né? E eu fico Total. pensando assim que essa questão da verdade, Bárbara, ela é tão importante da gente estar conectado com, viver essa experiência de estar conectado com quem a gente é, e a gente se esqueceu ao longo do caminho, e a gente se desconectou. Você falou duas palavras importantes: integrar e conectar. A gente perdeu a capacidade de integrar e de se conectar com quem a gente é. Eu acho que é um caminho importante não só para a evolução, para a nossa expansão como ser humano, crescimento, mas também para a saúde, Bárbara. Porque, na verdade, a doença, ela chega porque a gente mentiu muito para nós. Eu venho Uhum. aprendendo, tanto como psiquiatra, como nas constelações, que a gente mente muito para nós, por isso que a gente adoece. No mínimo, a gente omite. E muitas vezes a gente mente sobre nós, sobre nossa vida, sobre quem a gente realmente é. Então, às vezes a doença vem para nos lembrar desse caminho tão importante de voltar para casa, voltar para o nosso coração, né? Então, gente, saber quem a gente é uma questão não só de propósito nem de missão de vida, é algo maior, é uma questão de saúde. Parar de mentir para a gente. E não é só mentir para os outros, porque mentir para os outros não é o problema. O problema é acreditar tanto nessa mentira que a gente mente para nós mesmos. A gente perde a referência que é mentira. A gente começa a achar que é verdade. E isso faz Uhum. adoecer, é uma questão de saúde mesmo. Então, por isso que eu Sim. acredito que, né, que a gente está aqui falando sobre esse tema e você vai dar algumas dicas práticas e mostrar uns caminhos de como a gente se conectar com essa verdade. E a gente já falou coisas muito importantes que parecem. Mas como assim? Respirar é se conectar com a nossa verdade? Sim, do nosso corpo, da nossa presença, né? A partir daí, muitas coisas podem surgir se a gente tiver presença. Então, isso é uma questão de saúde, gente. Então, por isso que eu acredito que esse tema é tão importante, né? Sim. Primeiro, é importante que a gente perceba.
né? Que nós somos um universo, ou seja, nós estamos conectados. Então, a gente começa que a nossa mente conecta com o corpo, que conecta com a nossa essência. Né? Não está separado, a nossa mente é uma coisa, o nosso corpo é outra, a nossa essência é outra. Não existe essa separação. Essa separação a mente só cria para ela poder entender o que está acontecendo, porque ela sempre quer entender. Né? Então, enquanto ela não entende, ela fica, não, mas será que é? Não. Tanto é que quando eu estudei, por exemplo, um dos estudos que eu tenho, né, que eu venho praticando um pouco mais, ainda integrando, na verdade, que é o Corpo Explica, que é uma ferramenta muito interessante que promove essa questão do autoconhecimento. Por quê? Porque ele identifica, ele faz a gente se identificar, né? Porque as nossas identificações, a gente não é as nossas identificações, né? No nosso ser. Nós não somos, mas as nossas identificações falam muito sobre quem somos, né? Ou se eu me conecto com uma certa, né, com certa forma de falar, com uma certa forma, com design, se eu me conecto com astrologia, é sinal de que isso, de alguma forma, a minha essência também se conecta com essas identificações, né? Então, esse estudo, por exemplo, do Corpo Explica, ele é muito interessante porque ele faz você entender que, enquanto lá, né, na infância, né, você tem ali o feto até perto dos 6 anos, né? Quando você está desenvolvendo a sua coluna, né, tá fazendo a mielinização da coluna, que eles chamam, que é formando a sua coluna, que vai, né, daqui, né, vai fechando aqui até o cóccix, o seu caminho neural também está acontecendo, você também está criando seus caminhos neurais, né, para você ver como o seu corpo está diretamente ligado com a sua mente. Então, através disso, Reich, que foi, na verdade, a pessoa que fez esse estudo, né, que foi um psiquiatra também, que trabalhou ali com Freud durante um tempo, né, ele foi percebendo que o caminho neural que a pessoa faz está diretamente ligado ao tipo de corpo que ela tem. Nossa, por fantástico. Conta dessa ligação. Então, gente, não existe separação. O que acontece é que os nossos pensamentos se materializam e as nossas experiências se materializam no nosso corpo. E ponto. Então, assim, às vezes a gente quer e fica querendo, né, cavucar e saber, ai, meu Deus, o que está acontecendo com a minha mente? Verifica o corpo. Ele tá te dizendo alguma coisa e é muito mais palpável, né? Se eu verifico o meu corpo, como está o meu corpo, o que meu corpo está dizendo diante de uma experiência. Às vezes a gente está muito na reação luta e fuga, né? Por isso que a gente respira. Porque quando a gente respira, a gente oxigena. Quando a gente oxigena, o oxigênio ele movimenta as moléculas, né? Então ele faz com que a gente pare um pouco e, ok, volta pro centro, volta pro presente. Senão você tá aqui, né? Ou você foge, ou você foge, ou você luta. Aí você tá, porque você tá desesperada, porque alguma coisa, essa experiência te passou alguma coisa que você lembrou de uma experiência de anos atrás. Então, na verdade, você não tá hoje aqui, né? Dia 17/5 às 20h49. Você tá talvez em 1900 e bolinhas, quando você tinha 5 anos de idade. Você está Olha que vivendo no louco passado, isso. né, Bárbara? A gente vive no passado, a gente vive lá atrás, olhando para trás, né? Nas constelações mostram muito pra gente isso também, que o nosso coração está lá atrás. E aí a gente não está presente na nossa vida agora, né? Então a gente não faz como é que eu vou dizer, se fosse um software, a gente não faz as atualizações, né? Se a gente não pratica a presença, a gente não faz as atualizações. E se a gente não faz atualização, a gente não consegue alcançar a essência. Porque a gente fica com muito véu, né? Muito véu, muita coisa desatualizada na nossa frente. A gente acha que aquilo ali é real, né? Sendo que não é. Então, para alcançar a essência, eu preciso estar presente. É presença, né? O autoconhecimento não é um curso que eu faço. Eu vou no curso porque eles chamam autoconhecimento. Eu quero me conhecer. E eu vou nesse curso, faço 3 dias do curso, volto para casa e esqueço, né? Autoconhecimento é todo dia, toda hora, diariamente. Isso é a prática. A prática de viver o autoconhecimento. É igual respirar, né, Bárbara? É igual respirar. Todo dia, toda hora, né?
Não, E e é essa bem questão, isso. ô, E Bárbara, é igual respirar. É igual bem isso respirar. E mesmo. essa questão É igual é todo respirar. dia, toda hora. Mas é Uhum, mais que isso. Porque a nossa respiração é muito louco isso. Porque o que acontece? A gente esquece do autoconhecimento, assim como a gente esquece da respiração. Quantas vezes eu respiro de forma consciente por dia? Faz as contas. Quantas vezes? Uma vez, talvez, 3 respirações uhum. conscientes. Isso se eu nem sei se eu tô respirando. Eu tô respirando, o corpo é lindo e inteligente, entendeu? Uhum. Senão, se a gente fosse ter que lembrar de respirar, a gente já teria morrido há muito tempo. Exatamente, exatamente. É que o nosso corpo, ele fica vivo fazendo 500 mil reações químicas maravilhosas que a gente não tem nem consciência, elas acontecem da mesma maneira. Tem um tanto maravilhoso nesse automático também, que permite a gente fazer outras coisas, mas isso não Perfeito. libera a gente, né, Bárbara, de estar fazendo, esse processo também de trazer à tona esse nível de consciência, né? E é tão interessante porque, por exemplo, eu queria que você desse um exemplo, porque ao mesmo tempo que trazer à tona é importante e os traumas trazer para a gente não ficar morando nos traumas do passado, por exemplo, físicos, mas também respeitar o nosso processo e perceber que a gente foi moldado daquela maneira e tem coisa que não vai mudar, mas que trazer a consciência Uhum. pode ser uma grande solução, também é importante. Por exemplo, se você fala um subtipo do corpo, explica pra gente, pega um subtipo e explica pra gente, só para as pessoas saberem, dá um exemplo. Bom, esse estudo do Corpo Explica, então, que faz esse caminho, né, esse entendimento de que a nossa mente ela é moldada conforme a nossa coluna também vai se moldando, né? Então, o nosso corpo é o reflexo da nossa mente. Então, dentro desse estudo, eles trabalham com caracteres, né? Então, são cinco traços de caráter que eles falam, né? Então, o traço do esquizoide, assim, os nomes, eles mantiveram os nomes científicos, então, eles não são, tá, ligados à patologia, porque eu vou falar dois que parecem patológicos, mas não é, tá? Não é no estudo deles. Então, é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Então, são 5 traços de caráter. E a gente tem todos os 5, né? É como se a gente. Não sei se vocês já viram o desenho Divertidamente, mas é como aquele desenho Divertidamente, né? Eles ficam no controle ali da nossa mente, né? Tá ali no controle. Então, por exemplo, né, quando a gente fez quando eu fiz o da Armanda também, né? Eu fiz o meu, depois eu fiz o da Armanda, a gente descobriu que a gente até é parecida nesse ponto, né? Que ela é do traço esquizoide e eu sou Bem, do traço esquizoide também. E ela também tem rigidez, eu também tenho rigidez. Então a gente é bem parecida nesse segundo o corpo uhum, explica, né? E o traço, por exemplo, vou falar uma característica, né? Então, o traço do esquizoide. O esquizoide, ele é o traço de caráter que se desenvolve dentro do útero. Então, dentro do útero aconteceu alguma coisa que foi traumático para esse feto, né? Teve um determinado momento que o útero ficou muito contraído, o líquido amniótico ele começou ele começou a ficar mais escasso e esse útero ficou muito, rejeitou. Então a criança teve uma noção de que aquele útero rejeitou ela, ou seja, o mundo estava rejeitando ela. E daí, essa criança, no caso, por exemplo, eu e a Armanda, que somos esquizoides, estamos aqui. Ou seja, nós sobrevivemos a isso. Né? Como a uhum, gente teve um recurso, qual foi o nosso recurso? Voltar para nossa mente e criar um mundo. Então, o traço do esquizoide, ele normalmente são pessoas magras, né? Eles têm uma estrutura magra, os braços mais compridinhos, assim. São pessoas magras, aquelas pessoas mais nerds que a gente olha e fala assim, nossa, esse cara aí, né? Super, super são esguias, né? E tem algumas características, claro, que daí não dá para contar todas aqui, mas essa pessoa, então, se eu me respeitar, por exemplo, se a Armanda respeitar ela, são pessoas que vão precisar ficar sozinhas para criar, entendeu? uhum, Elas não precisam de outras pessoas para poder conversar com elas, trocar ideias.
elas não, né? Se a pessoa for muito esquizoide, ela não vai precisar. Ela e o mundo dela já basta, porque ela já cria vários mundos. É uma pessoa super criativa, né? Então, aí eu preciso respeitar esse meu lado. Eu preciso respeitar o meu Primeiro lado. trazer a luz, né, Bárbara? Eu acho que primeiro trazer a luz e saber que a gente tem e entender também o nosso processo. Porque, na verdade, a gente está falando aqui de tipologias. As tipologias Isso. humanas são maravilhosas, porque Jung tem tipologias, astrologias são tipologias, cada um vai ter afinidade. E não é que o corpo fala e explica tudo. Né? O corpo, não é, o corpo fala, não explica tudo, a astrologia não Explica. explica tudo. Né? O corpo explica. É, Uhum. ele não explica tudo. A astrologia também não, o Jung também não, mas isso são formas da gente criar uma mandala de autoconhecimento, que cada um vai buscar aquilo que tem mais afinidade. Mas para todos os. A psiquiatria também fala sobre personalidades, mas ela também não explica tudo. Então, o que acontece? É a gente buscar, mas essa é uma busca do quê? De entender o meu eu, de entender o que aconteceu na formação do meu eu e de buscar em mim características que eu já sei que existem, eu nomeio, eu trago à tona, isso é um alívio, porque eu falo, puxa, isso explica então por que eu sou assim. Então eu me respeito e ao mesmo tempo eu também abro espaço para poder agregar outras coisas, porque também se eu for muito esquizoide, ficar muito isolada, eu vou perder sociabilidade. Então eu também tenho que fazer uma força de integrar sociabilidade, isso vai ser importante para mim, mas eu tenho que ter minha caverna, como você disse para mim, olha, para criar você precisa estar na sua caverna, você precisa estar quietinha, isso eu preciso respeitar, mas eu também adoro estar com as pessoas em outro momento. Então, Porque acho você que, tem outros traços. porque eu tenho outros Uhum. traços também, né? Então, esse Sim. autoconhecimento eu sei quem eu sou, eu me respeito assim, e dentro da minha essência, eu também me permito evoluir. E não é assim, síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre Não. assim. Não. É conhecer para respeitar aquilo que é meu e que daí pode me permitir evoluir com mais tranquilidade, e ao mesmo tempo expandir para também eu caber outras coisas. Eu também ir para minha. Diminuir minha sombra, todas as características, os signos, cada signo tem. Ser virginiano tem a sua luz e sua sombra. A tipologia, né, do corpo tem sua luz e sua sombra. Então, o que é autoconhecimento? É você reconhecer quem você é dentro de qualquer tipologia, né, no sentido de saber tua verdade, e aí você aumentar a luz disso, usufruir da luz e diminuir a sombra. Então, eu acho que, no fundo, o autoconhecimento é isso. Né, eu acho que isso é muito importante, independente de qual ferramenta você use para se conhecer, né? Total. Na verdade, assim, se a gente for ver, né, mais profundo, tudo fala da mesma coisa. Em Exatamente. formas diferentes de falar, né? E, é claro, daí vai de você saber qual que você se identifica mais. Isso. Mas o pulo do gato não é você usar aquela informação como uma verdade absoluta. É Isso. você ver como aquela informação age em você, de acordo com as suas experiências. Porque você pode se surpreender nesse processo, justamente porque você está se dando a oportunidade de experimentar. Eu acho que talvez essa seja a palavra para o autoconhecimento. Né? Não existe autoconhecimento sem experimentar. Então, por isso que às vezes é importante que a gente perceba que a nossa mente, de alguma forma, ela vai sempre te proteger, né? A mente, ela serve para isso, serve para proteger a gente, para a gente economizar energia, não gastar energia em coisas, por exemplo, que podem ser automatizadas, né? Então, eu não vou precisar gastar energia tendo que pensar, talvez, em qual marcha que eu estou passando agora, né? Eu já sei, já vou dirigindo, vou curtindo o caminho, porque eu já sei como dirigir, digamos assim, né? Mas o que a gente automatiza a gente não pode começar a automatizar a vida. Isso. Né? E o autoconhecimento é justamente a gente começar a desautomatizar o que a gente achou que era importante automatizar e que na verdade não é. Exatamente. Né? Não é. Tem coisas que a gente comer não é automatizado, né? Tomar banho não é para automatizar, fazer a cama também não é automatizado. Então tem tarefas durante o dia que a gente automatizou e a gente interpreta assim: eu tenho o quê?
Cara, Nossa, essa essa palavra. frase Gente, por é a... favor, isso é, não, olha, essa é uma dica que a Bárbara tá dando, que isso foi algo muito, uma sacada muito grande na minha vida, que você me falou, que a Paula também me falou. Essa frase, eu tenho que, ela é, assim, pura escravidão e automatismo, né? Porque daí você tá se impondo, Total. eu tenho que, não é assim, eu decido, eu escolho, eu sinto, Uhum. eu tenho que, é uma ordem que você dá no automático, que não tá, na maioria das vezes não está conectado com a tua verdade. Está conectado com aquilo que você Uhum. acha que você precisa fazer em relação aos outros. Ou a tua Perfeito. agenda, ou a coisa, né? Exatamente. Essa é a frase mais destruidora de todas. Essa é Quando eu destruidora. falo para mim mesma, eu tenho que, eu estou tirando toda a minha potência, eu coloco diante daquela experiência, eu me sinto impotente. Porque quando eu Uhum, falo tenho que, eu não posso escolher. Eu tenho uhum, que. Imagina eu como adulta não podendo escolher. Quando eu era criança, talvez alguém escolheria para mim, né? uhum, Mas nossa, gente, eu não sou mais criança, eu sou adulta. Eu não tenho que nada. Eu escolho fazer. uhum. Por quê? Porque eu escolho porque é importante para mim. E talvez a gente volte num passo do autoconhecimento que é importante, né? A questão do propósito. Na questão do propósito. Não no sentido assim, eu preciso ter um propósito de vida. Não, você precisa ter intenções, pequenos propósitozinhos de vida, né, durante o teu dia. Então, para que eu estou cozinhando isso? Qual que é o propósito disso? Uhum. Quanto mais propósito eu coloco no sentido de intenção de fazer algo, que eu tenho o quê. Esse é Então, o quando eu coloco a antídoto, esse é o intenção, antídoto, né? O antídoto é o maravilhoso. antídoto. É um antídoto, Bárbara. Exatamente. Aham. Então, eu vou fazer algo, eu tenho que achar a intenção para aquilo. Eu vou me alimentar daquilo, ok. Por quê? Qual é a intenção? Ok, né? Joga essa intenção e fala assim: eu escolho fazer isso por mim, porque Uhum, tem essa intenção, né? uhum, E aí o que eu, gente, não tem assim, ó, não tem nada mais potente do que você ter uma escolha, você saber que tem uma escolha. Porque você escolher e viver aquilo, porque você escolheu, te uhum. coloca num patamar de você usar suas potências de uma forma brilhante. Brilhante. Então, quanto mais você tem que, menos você vai acessar a sua potência, mais você vai se sentir potente e mais a sua vida vai ficar no automático. Quanto É, mais intenção você coloca, mais a potência, né? Você vai acessando essa potência sua, seu poder. Bárbara, nossa, e isso é muito importante porque o propósito, ele dá realmente essa conotação, né, de que você está na tua presença e isso muda o rumo. Ter um propósito significa você realmente estar num estado de conexão e integração e de poder Uhum. pessoal, né? Porque, assim, um dos conceitos que o Vida Viva tem levado muito adiante, que a gente tem trazido para os nossos alunos, é a diferença de poder pessoal e importância pessoal. O que é poder pessoal? É você expressar a tua verdade e pagar o preço por isso. Tem um preço? Tem um preço. Mas você está ali Uhum. expressando quem você é. Importância pessoal é o contrário. Eu tenho que fazer isso para agradar tal coisa, eu tenho que fazer isso porque eu combinei com alguém, eu tenho que fazer isso porque eu me obriguei pela minha agenda. Então, importância pessoal é o seguinte: é você corresponder a todas as expectativas e fazer tudo o que você acha que precisa fazer para ficar bem na foto. Você fica super importante e bacana. Só que assim, elas são inversamente proporcionais. Quanto mais importância Perfeito. pessoal você busca, menos poder pessoal você tem. E poder de ter um propósito está cumprindo a missão. E quanto mais importância Uhum. e quanto mais poder pessoal, mais você abre mão da importância pessoal. Depois ela pode até vir, mas ela vem como consequência, não como causa. Então, isso que você está falando, acho que a gente pode até Legal. fazer uma ponte que eu tenho o quê, né? Eu tenho o que Uhum. é importância pessoal. Eu tenho que cumprir a agenda, eu tenho que fazer o que eu preciso fazer para cumprir compromisso com as pessoas. E o poder pessoal, eu decido fazer isso como compromisso comigo para cumprir minha proposta. Muito legal, porque eu já Perfeito. fiz um link que você me Perfeito. agregou, Uhum. né? Entre importância pessoal e poder pessoal. E aí, usar nossa luz e nossa sombra
né, nesse propósito, ou seja, a gente, através das tipologias, um trabalho de design, de encontrar a forma da gente se expressar, e não é só para a empresa, não é só quando a gente tem uma pessoa jurídica que a gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso para buscar um símbolo nosso. O que nos representa em termos de simbologia? Então, quando a gente busca a nossa verdade num símbolo, numa tipologia, a gente então reconhece nossa luz e ganha poder pessoal, e a gente diminui nossa sombra, né? E aí, se eu sou, por exemplo, esquizoide, que eu preciso de estar sozinho para criar, isso não é certo nem errado. Não é, é aí que tá. Esse é um ponto bem importante também. Não é certo nem errado. Você é, e aí você não está certo nem errado. Então, ser quem a gente é, porque a gente fala assim, não, mas o certo é a gente ser super sociável e estar sempre com as pessoas. Não. Então, isso pode ser que culturalmente você seja, né? Porque uma das coisas que eu ia perguntar para você agora, que eu vou entrar nisso, que eu acho que é importante, é, mas por que a gente fica tão distante da nossa verdade? Por que a gente quer tanto agradar os outros e a gente mente tanto para nós? E a gente adoece porque mentimos para nós. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Mas uma questão muito importante é justamente a gente ter essa convicção de que ser quem a gente é não é certo nem errado, o outro não é certo nem errado. O que é certo é ser quem a gente é. Né? Agora, ser mais introspectivo, ser mais extrovertido, precisar mais das pessoas ou precisar mais ficar quieto, não é certo e errado. É só o que a gente é a nossa verdade, né? Mas e por que, E é Bárbara, bem que a gente fica interessante tão isso. distante, né? É, eu acredito que a gente sempre é ensinado, né, a nos mantermos em um determinado padrão de comportamento, né? Se a gente for levar isso, por exemplo, vamos levar para a beleza, né? Ah, se você não tem um corpo X, assado, você não é desse jeito, você é diferente, você já se sente ali, né? Aquele lance do patinho feio, né? Você já não se sente pertencente a nenhum grupo, Isso. você não se sente pertencente àquela sociedade, né? E eu acho que, eu acho não, né? As constelações falam muito dessa questão do pertencimento, né? Então, quando a gente não, e isso é uma necessidade humana, a gente precisa, a gente tem a necessidade de pertencer. Então, às vezes, a gente precisa pertencer a uma caixinha, então a gente começa a se dobrar para entrar nessa caixa, né? E você tem uma forma triangular. E daí como faz? Como que o triângulo vai caber na caixa? Que é aquela Né? forma que é Que estreita em cima triângulo, né? e mais gordinha embaixo. Isso, triângulo né? Então, assim, como que você tem. Se você é triangular, como que você vai se enfiar numa caixa, né? Quer dizer, aí você vai ter que o quê? Tirar, né? Tirar ali a ponta da cabeça, tirar os outros. Aí você já se cortou, entendeu? Aí você já não é mais o mesmo. Porque o nosso corpo, por exemplo, a gente tem um corpo perfeito para viver a experiência que a gente veio viver. Não Nossa, que sei se o seu lindo. corpo é mais quadrado, não sei se ele é mais triangular, eu não sei se, né, eu não sei se ele é mais harmonioso, né? Mas assim, ele é para você, entendeu? E se você não tem, ai, a bunda daquela pessoa que, né, a bunda dela é perfeita, e você não tem, tá tudo bem, entendeu? Porque o seu corpo é assim. E se você não aceita o seu corpo assim, aí a gente entra no processo, né? Você vai fazendo processo estético, você vai fazendo processo estético, até que você nem se reconhece mais. Né? E Sim. quanto mais processos estéticos você faz, menos você está em contato com a sua essência. Porque você não está nem querendo ver quem você é, né? Você está querendo simplesmente, você está dizendo para você mesmo, não, quem eu sou, não sou o suficiente, eu não sou o suficiente, eu tenho que ter o peito da outra, a bunda do outro e fazer um Frankenstein. E na verdade, no final das contas, gente, se a gente for parar para pensar, a gente entrou num ponto em que, se a gente colocar uma pessoa do lado da outra, a gente vai dizer, gente, são parecidos, né? Tipo, todos os Fica uma cabelos são produção iguais, séria, a boca, aquelas bocas inchadas agora, tudo, né? A boca, tudo, né? a Assim, fica boca, bem aí sério. aquelas sobrancelhas iguais, a boca igual, aí a maçã do rosto É verdade, igual, aí aquela verdade. o cabelo igual, aí o corpo igual, todo mexido. Sendo que assim, por exemplo, se você tem um corpo mais quadradinho, cara, tua potência tá ali, entendeu?
A pessoa que tem um corpo mais quadrado, segundo o corpo explica, por exemplo, que é uma pessoa masoquista, né? E mais uma vez aqui a gente não está falando da patologia, a Uhum, gente está falando uhum. do tipo. Essa pessoa, ela é uma pessoa muito forte, sabe? Que gosta de processo, que gosta de fazer sentar e fazer as coisas com precisão, é altamente detalhista. Então, assim, tem toda uma qualidade que se eu nego isso porque eu nego meu corpo, eu simplesmente me afasto cada vez mais de quem eu sou. Porque o meu corpo, mais uma vez, ele é o resultado disso. Então, se eu mudo o resultado, né, ele reflete também na Uhum. minha essência, e não no sentido positivo, é no sentido de que eu me afasto mais. Quanto mais Eu fico mais processo na estético, sombra, eu fico mais na eu fico mais sombra, na né? sombra. E eu não Uhum. estou dizendo que não é importante fazer processo estético, eu não estou falando isso, mas em qual é a tua intenção de Isso, fazer é a intenção que muda tudo. Qual que é a tua tudo. intenção? Qual que é o teu propósito, né? Qual que é a postura? Uhum, Para que você está fazendo isso? Para se afastar ainda exato, mais de quem você é e para ficar atendendo a um modelo externo, né? E para achar que assim você vai ser uhum, mais amada, porque eu acho que uma das coisas que faz a gente querer corresponder à expectativa dos outros é atender modelo estético, né, Bárbara? É essa necessidade de ser amada a qualquer preço. Porque a gente também não tem essa valorização dentro. Então, você faz um processo estético para corresponder a uma expectativa externa, ou você, de repente, faz alguma coisa estética como um presente que você dá para você mesma, como algo que uhum, você, na verdade, valoriza um traço que já é teu, né, um exato, autocuidado. Você pode fazer também, gente, tudo, o Bert Helling mostra pra gente, tudo na vida. Qualquer coisa que você faça, tudo depende da postura. Se você fizer com uma boa postura, uma boa intenção, conectado com o teu propósito, isso vai ter um bom resultado. Então, não é o que você total, faz, não é a cirurgia estética ou o procedimento estético que a gente está falando aqui. Nós estamos falando aqui disso sendo usado para nos afastar da nossa essência, para a gente ficar exato, mentindo para a gente. A gente vai ter um corpo de mentira. E como a gente está inconsciente fazendo isso para corresponder à expectativa, né? Isso vai nos levar para a sombra. Você pode fazer um processo estético para te conectar com a tua verdade, para você lembrar da tua com beleza, certeza, ou para você te dar um presente que você nunca faria isso por você, mas é uma atenção que você faz. Pode ser um processo por exemplo, autocuidado, isso. E aí vai ter um resultado bacana, né? Mas total, isso é uhum, importante bem a gente isso. também falar aqui. Claro, né? A gente, nossa, longe de mim, até porque, por exemplo, eu sou uma pessoa super Lógico. vaidosa, né? Sou rígida também, então tem essa questão essa questão da vaidade, né? Mas a vaidade, ela tem um ponto, né? Onde ela é sutil, né? Então, assim, qual é a intenção de eu fazer isso? Eu acho que a gente sempre pode buscar isso para tudo na vida. Qual é o propósito de eu fazer isso? Qual é o Uhum. propósito? Né? E ver se aquilo é condizente com o que você sente no seu coração, né? Uhum. Com o que o seu corpo fala para você. Uhum. Né? Eu sinto dor, porque assim, ó, tem gente que faz porque, né, sente uma dor e às vezes essa dor ela nem é sua, ou então ela é de um trauma que se você se liberar desse trauma, você se libera dessa dor e você nem precisa fazer um procedimento estético, por Exatamente, exemplo, exatamente. né? Então tem tanta coisa em jogo. Eu conheci um médico que é um médico há um tempo atrás já, que era um médico, ele fazia, né? Agora eu esqueci, plástico, né? Cirurgião plástico. Seria Mas fácil. ele tinha, mas todas as pessoas que chegavam nele, ele mandava primeiro para uma psicóloga, uma psiquiatra, para a pessoa conversar com um psicólogo, né? Com um psiquiatra da equipe dele, para saber se aquilo ali que ela queria fazer era por ela mesma, né? No sentido de ela com Melhorar uma propósito, com a intenção autoestima. de melhorar, Uhum. ou se era por conta de algum enquadramento que ela Comparação. precisava ter, alguma comparação, É. né? Então, com certeza, eu acho que o buscar o propósito é uma forma de autoconhecimento que você pode fazer toda hora e você pode lembrar, porque o propósito, né, no meu ver, ele é como se fosse um combustível, assim, ele é a gasolina, Uhum. né? Ou o álcool. O carro não anda sem a gasolina. Né? Então, assim, eu preciso de um propósito. Só que de tempos em tempos eu tenho que parar para abastecer. E Uhum. esse parar para abastecer é relembrar do porquê que eu estou fazendo aquilo. Porque Uhum. pode ser que tenha mudado, inclusive, né? Aí você tem que parar e falar, não, eu não preciso mais fazer isso. Agora eu vou fazer de outra forma.
né? Porque esse propósito mudou. Ou então, não, eu preciso manter isso porque ainda mantenho esse propósito. Então, você está sempre relembrando o porquê que você começou aquilo. Porque a gente esquece fácil do porquê Sim. começou. A Uhum. gente esquece muito fácil, a gente toma um automático e vai, né? Eu digo vai. E a gente esquece que a gente é o piloto disso tudo. É Né? Na verdade, a verdade. gente está pilotando o carro, cara. A gente não é o carro, a gente não é a gasolina, mas a gente está pilotando o carro, entendeu? E se a gente não assume essa direção de fato, se a gente coloca no piloto automático, a gente está colocando a nossa vida no piloto automático. E Uhum. assim, uma vida no piloto automático é uma vida morta. Não existe vida. Não Uhum. existe vida no automático. Existe um corpo funcionando, porque, mais uma vez, ele é super inteligente, ele vai funcionar independentemente de você, né? Uhum. De você pensar se vai respirar, se vai digerir as coisas, se vai, enfim, fazer tudo o que ele precisa para sobreviver. Mas, assim, vale a pena ter uma vida na sobrevivência e no automático? Uhum. Aí a gente tem que refletir um pouco sobre isso, né? Tipo, eu quero viver no eu tenho o quê, ou eu quero viver no eu escolho Eu decido, né? Eu isso para mim, decido. eu decido e eu Uhum. escolho isso, Uhum. Uhum. né? Então, é uma decisão. Não é certo nem errado a decisão que você tomar. Mas, assim, todas as decisões têm uma Tem um preço. consequência. É, tem um Porque a preço. gente tem uma responsabilidade com relação àquilo. Não tem culpa, né? Não é para você sentir culpa da Mas decisão é que uma você tomou. autorresponsabilidade, é uma Mas é uma autorresponsabilidade. responsabilidade. Uhum. Sim, Uhum. com certeza. Uma autorresponsabilidade. E, Bárbara, uma coisa muito legal que você falou, essa questão, né, do carro, você trouxe o exemplo do carro, e o nosso corpo é o veículo para a nossa alma encarnar. Ele é o veículo. Então, se a gente não abastece ele de propósito, se a gente também não tem essa presença, porque assim, ó, você deu várias dicas importantes aqui que eu vou retomar só. Então, o respirar consciente 3 vezes quando você está na correria, né? A presença no corpo, essa tomar consciência dele. E aí lembrar, eu tenho que, essa frase é a chave, é quando a gente liga a chave do piloto automático. Eu tenho que, é uma chave que você vira. Então, tomar consciência, quantas vezes você fala, eu tenho que, eu preciso de, né? Uhum. E lembrar que o nosso corpo é o veículo da nossa encarnação. Você falou uma frase tão bonita, eu vou repetir essa frase. Você falou o seguinte, ó, a gente tem o corpo perfeito para viver a experiência que a gente veio viver. Nossa, isso é lindo demais! Ou seja, tá tudo certo. Se a gente puder alinhar Tudo. ele um pouquinho, sei lá, uma coisinha ou outra que a gente fala, beleza, com um propósito. Tudo bem que dar uma ajeitadinha na carroceria, beleza também, né, Bárbara? Se for para. Pode Claro! fazer com bom propósito. Mas a questão é a seguinte: é a gente sentir que nós somos o certo para nós, que se conectar com essa verdade, com quem a gente é, se a gente é mais tímido, não é, se a gente tem um corpo assim ou não. Não é certo nem errado. O que é certo, o que vai fazer diferença lá na frente, é a gente estar conectado com quem a gente é, sem certo e errado, sem comparação. A comparação mata a gente. A gente olha para a grama do vizinho e acha que ela é super verde, né? Depois tem uma brincadeira que fala, a gente descobre que ela era de plástico. E a gente ficou tentando fazer a nossa ficar Bem igual. provável. Sabe? A É, gente, a gente vê, às vezes, é uma isso pessoa que mesmo. está com sucesso, mas a gente não viu tudo que ela precisou passar para estar ali nos bastidores também. Então, a nossa história, o nosso enredo, o nosso corpo é o certo para nós. A gente só precisa se conectar com isso e usufruir disso. Usufruir também, né? Mas É, isso é todo um processo que a utilizar o terapia melhor. traz para a gente como recurso, que a gente que o corpo, esse teu método é maravilhoso, né? Que a yoga traz pra gente, que a astrologia traz pra gente. Então, mas uma coisa que eu queria também finalizar, a gente está quase chegando no final, eu vou pedir para você finalizar, Bárbara, é o seguinte, é lembrar que a gente, na verdade, todos os recursos que a gente falou aqui, eles ativam nossos recursos para que a gente se conecte com a verdade. A gente não cria nada, a gente só entrega recursos para a pessoa ativar aquilo que já é dela. Já é dela. Então, eu vou voltar para a nossa frase inicial da nossa live. Como saber quem a gente já é? Que recurso você pode ativar para saber quem a gente já é? Olha só, nosso corpo já sabe tudo que tem que fazer sem a gente ter que coordenar nada para ele. Como é que a gente se conecta com isso? Então, nós estamos encerrando. Eu queria que você, em poucas palavras, falasse para a gente aqui. Como saber quem você já é? Como é que a gente faz isso de maneira prática, Bárbara? Sendo. Sendo. Sendo é um verbo.
É o verbo, né? é ação. Todo verbo é ação, né? O substantivo, ele é morto, mas o verbo tem ação. Então, para eu, né, para eu saber quem eu já sou, eu tenho que ser, tenho que não, né? Eu preciso ser, né? Eu decido Eu ser. decido ser, eu escolho ser, né? Ser como presença, gente, assim, ó, presença. Não é à toa que a gente ouve tanto falar dessa palavra. Não é à toa que as pessoas estão buscando meditação. A É. presença é um estado de consciência. Então, se eu estou presente, de fato, mente, né? O corpo está presente, então, mente presente, a nossa mente está presente, né? Eu consigo olhar ela, né? A gente tem esse treinamento, né? Tipo, a gente não é a nossa mente, né? Então, eu posso tirar ela daqui e colocar ela na minha frente. Eu comando ela. Né? Eu preciso saber que a minha essência que comanda tudo isso aqui, entendeu? É ela que é dona disso tudo. Então, a nossa essência, ela quer experimentar. Ela é curiosa, entendeu? Ela é assim, ó, ela é expansiva, ela é curiosa. Por isso que os orientais, né, os indianos, eles falam que a nossa essência mora no cardíaco. Porque estudos já comprovaram, né? Nosso coração, ele é hiper, mega inteligente. Inclusive, ele tem neurônios, né? Instituto HeartMath, que é o Instituto Americano, estuda já há uns anos o coração. Já é sabido disso, os indianos sabem isso há milhares, né, de anos atrás, mas a gente está começando a descobrir. E eu fico pensando, sabe, Ana, se a gente tem um coração e tem uma mente, para que a gente fica só na mente? Sim. Por quê? Entendeu? A gente não precisa escolher. Ai, será que eu uso a mente ou o coração? Não, usa os dois. É, a Né? mente Mas ela é importante usa os também. dois, mas usa os dois, mas entenda que a inteligência cardíaca ela é uma inteligência de expansão. Nosso coração, ele bate, ele pulsa, ele cria um campo eletromagnético ao nosso redor. Então, ele sempre chega antes do corpo, inclusive. Por isso que às vezes a gente vai entrar no lugar e a gente fala, ai, não sei, não tô sentindo para entrar nesse lugar. E a gente, essa é a nossa intuição falando, né? Não tô sentindo que não é para entrar nesse lugar. É que o campo eletromagnético do seu coração já tá lá, entendeu? Isso. E ele já sentiu que o lugar não tá muito legal. Então, se você respeita isso, porque você tá ouvindo o seu corpo, você, opa, não vai entrar. Sim. Entendeu? Ah, não, mas como assim? É certo você entrar lá, é errado você entrar lá. Não. Mas teu coração te fala, teu coração, você O sente o teu coração te negócio aqui, ó, fala. você sente o negócio aqui, né? A gente sente no corpo, só que a gente ignora porque a mente tem que precisar de uma explicação. Então, eu acho, Bárbara, que Exato. essa dica é assim, ó, o coração vai na frente, o coração guiando a mente e não a mente Exatamente. É o guiando o coração coração. passando É, informação para a mente, porque a mente ela é exatamente. maravilhosa, porque ela vai organizar aquela Ela é informação, ela vai estrategista. deixar, exato, ela vai deixar aquela informação clara para você. O coração não deixa a informação clara, né? Mas É, a mente deixa. isso. Mas é isso mesmo, é o coração com a mente, coração com a mente, É, né? Porque a mente sozinha, ela cria muita distorção, né? A exato. mente, ela justamente por ela ter esse poder de passar, de futuro, né, de estar aqui, de estar lá, ela cria essas distorções maiores. Então, o coração é sempre o melhor lugar Pra para a gente gente começar. Pra gente estar, pra gente começar, pra gente terminar. Querida, nós já passamos, já estamos no bônus do Instagram, já passamos o Opa! tempo da nossa live. Olha, eu te convido, a gente tem tanto para falar, vamos fazer outra live juntas, vem aqui pro portal pra você Vamos! falar mais, porque nossa, a gente tinha muito mais ainda que falar, mas eu acho que o essencial foi dito, né, Bárbara? Eu te agradeço demais por essa noite maravilhosa, essa troca. Nossa, coisas ficaram mais claras para mim. Eu anotei um monte de coisa, que a folhinha tá cheia. Uau, E eu te adoro! agradeço demais, demais, porque falar sobre isso e colocar o coração na condução da nossa vida é um passo muito importante, né? E lembrar quem a gente é viver uma vida de propósito, né? Então eu vou terminar com uma frase que eu adoro essa frase e ela fala muito, ela resume muito do que a gente falou aqui, que é uma frase que diz o seguinte: não caiba, seja.
Não fique Sei. mais apertado em quem você não é, seja quem você é, né? Então, acho que é uma boa forma da gente terminar. Vou te deixar também para fazer a despedida final. A gente já está aqui, ó. Se cair a qualquer momento, já boa noite para todo mundo. Obrigada pela presença, por vocês estarem aqui. Aí eu vou te convidar para fazer a frase final, a gente encerrar a nossa live. Fica o convite, Bárbara, para a gente continuar e seguir nessa trajetória tão bonita da gente relembrar quem a gente é e da gente trazer aí para o coração o comando da nossa vida com a nossa mente maravilhosa do lado, mas a serviço de. Ela está a serviço da gente, não a gente a serviço dela, né? Então, é isso. Vamos em frente à nossa jornada. Obrigada por você estar aqui, tá? Eu que agradeço, mais uma vez, obrigada. Obrigada, pessoal, a todos que estiveram aqui, que passaram aqui, que vão olhar essa live depois. Eu gostei muito dessa frase que você falou, eu acho que ela resume, né? Não existe você ser de uma forma teórica, né? Você e é na prática, é materializada, é fazendo o que você escolhe fazer. Passando pelas experiências, né? E quanto menos eu julgo as experiências, mais perto do coração, mais perto da minha essência eu fico. Porque não existe experiência certa e experiência errada. Existe experiência. Necessária. Né? É necessária. E eu não preciso dizer que foi certo ou que é errado. Eu preciso só sentir. Eu só posso sentir. Sentir como foi aquela experiência para mim, né? E tá tudo certo assim. É verdade, sair do certo e errado é o caminho do coração. Sair do certo e errado. A mente é que é certo e errado, que a mente é dual. É certo e errado, é certo é a dúvida, né? Mas sair do certo e errado é sair do julgamento, é o caminho do coração, em que tudo cabe. O coração se dilata para caber todas as nossas experiências, que são as necessárias para a nossa evolução. Confiar nisso. Nesse propósito maior que nos guia, é um grande passo para viver conduzida pelo coração, né? E é confiança mesmo. Confiança nesse fluxo. A gente começou respirando e a gente vai voltar para a respiração, porque assim como a respiração, a vida é esse fluxo, né? Exatamente. Inspira, traz o ar para dentro do corpo, renova o corpo, leva oxigênio para suas células, exala, deixa ir. Isso. Né? Então, você não é essas experiências, você não é essas identificações. Né? Você é. Ponto. Que a gente possa cada vez mais ser, né? Um verbo sendo no gerúndio, acontecendo a vida, né? Exatamente. Querida, muito obrigada. Obrigada. Uma boa semana para nós. Obrigada por essa inspiração. Obrigada por você estar aqui. Obrigada por você ser quem você é. Obrigada a você também por ser quem você é. Um beijo, gente. Um beijo no coração. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Depois indiquem a live, vai ficar lá no feed do portal, no meu feed também. E indiquem, porque essa conversa foi maravilhosa. Eu vou ver de novo, tá? Eu também. Um beijo. Obrigada, Bárbara. Boa noite. Tchau. Boa noite, queridos. Tchau. Tchau.